Olá! Durante essa semana, eu e a minha equipe estaremos falando sobre funções executivas e regulação emocional. Nós, seres humanos, temos a nossa parte frontal do cérebro, que é o que nos torna diferente dos animais. Essa parte frontal, o nosso lobo frontal, ele é responsável por essas funções executivas. É no plural, porque são várias habilidades que nós precisamos ter. E são funções executivas. O que é isso? É aquilo que nos faz fazer. São funções que nós temos e que nos ajudam a fazer aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, independente da situação. Seja uma situação educacional, no trabalho, na relação familiar, afetiva, em toda a minha vida eu uso essas funções executivas, que é onde eu consigo organizar, planejar, flexibilizar, consigo me colocar no lugar do outro. Então, são funções extremamente importantes para a minha vida como um todo. E o adulto que nós somos hoje depende muito da criança que nós fomos, principalmente na primeira infância. A primeira infância, ela vai até os 6 anos e é a época em que nós mais aprendemos. É a época em que nós mais podemos ensinar e intervir no meio onde essa criança está. As funções executivas, elas também têm um fator genético, mas sofrem muita influência do meio. Na genética nós não temos como atuar, mas no meio nós temos. Então, estar atentos nas crianças, como elas estão habilitando essas funções, porque elas nascem com potencial, mas o meio vai fazer com que elas consigam desenvolver mais ou menos essas habilidades. Então, quando nós pegamos um paciente no consultório mais tarde, já um adolescente, um adulto, um jovem, quando ele apresenta uma disfunção executiva, é possível fazer alguma coisa? Claro, claro que sim. Pode-se fazer um treino cognitivo destas funções que não estão habilitadas corretamente. Mas, se nós voltarmos na primeira infância e estivermos com o nosso olhar voltado para essa criança, nós podemos promover um ambiente de tal forma que ela desenvolva muito bem essas funções executivas. O que eu estou dizendo é que essas funções executivas vão estar plenamente funcionando aos 6 anos de idade? Não, claro que não. Mas até os 6 anos, as crianças vão habilitar, vão aprender de tal forma que, a partir dos 6 anos, elas vão amadurecer essas funções. Então, essas funções, elas vão ser plenamente executadas, conquistadas no final da adolescência, quando nós nos tornamos adultos. É importante, então, avaliar quando a criança apresenta algum problema na aprendizagem. Por que é importante avaliar funções executivas se estamos falando de problema de aprendizagem? Um aluno que já até está na faculdade, mas não consegue um desempenho adequado com seu potencial? Sim, vale a pena avaliar. Um profissional que luta com muito mais energia, com muito mais tempo para um resultado que ele poderia obter com menos gasto. Então, tudo isso são fatores que podem e devem ser avaliados. Um cansaço excessivo na leitura, uma indisposição da criança para estudar. Então, sim, nós temos que pensar e avaliar essas funções. E como as funções executivas são avaliadas? É a avaliação neuropsicológica. Ela nos dá muitas informações daquilo que está bem e daquilo que não está tão bem. É possível, então, a partir dessa avaliação, você fazer um planejamento da intervenção, do tratamento. E nós associamos nessa semana funções executivas e regulação emocional. Por que as duas juntas? Porque eu também preciso de funções executivas para me autorregular.
E a autorregulação emocional é algo que eu preciso ter durante toda a minha vida. Quanto mais eu consigo ter uma regulação emocional, melhor o meu desempenho social, familiar, acadêmico. Também aprendemos autorregulação emocional quando? Primeira infância. Mas o fato de já não estarmos na primeira infância mais, de já estarmos bem distante desse período da nossa vida, ainda podemos trabalhar a regulação emocional? Claro que sim. O ser humano ele tem uma característica fantástica que é de aprendizado. E nós podemos aprender em qualquer época da nossa vida. Então não é motivo para se desistir. Ah, já estou velho para isso. Olha, já conquistei o que eu tinha que conquistar. Já está tudo bem. Tá? Se você está satisfeito, tudo bem. Mas se você percebe algum prejuízo, em algum momento, sim, podemos intervir. Podemos avaliar e intervir. Quando nós começamos a ensinar para uma criança regulação emocional? Desde o dia em que ela nasce. É claro que nos primeiros, principalmente primeiro e segundo mês de vida de um bebê, nós não vamos instituir muita rotina, mas já podemos ir pontuando para o bebê. Você está chorando porque você está com fome. Você está chorando porque você está cansado. Você está com sono. Então, nós podemos já ir mostrando para a criança que a reação, o comportamento dele de sono reflete algo que está interno. É a fome, é o sono, é o cansaço que provoca aquele comportamento. Então, eu já começo a mostrar para o bebê isso. E a partir do terceiro mês, que a criança, o bebê, ele já consegue ter uma interação maior com o meio, eu continuo apontando para esse bebê todas as situações em que ele precisa se regular emocionalmente. Eu não vou querer que ele faça a regulação, mas eu já começo a ensinar. Olha, você está chorando porque você está com fome. Então isso não é motivo para chorar. Isso é motivo para você se alimentar. Mas o bebê, ele não tem como demonstrar para mim essa fome, esse incômodo, essa necessidade. Então ele vai demonstrar com choro. Então eu não vou sufocar o bebê para que ele não chore. Não é isso. Mas eu já vou entrando com a linguagem, com a palavra. Então eu vou substituindo um comportamento pela palavra. Quando a criança já adquirir a linguagem, ela já pode me dizer: eu estou com fome, eu estou com sono, eu estou aborrecido, chateado, decepcionado. Se eu vou trabalhando durante o primeiro ano de vida esses conceitos emocionais, vocabulário emocional com a criança. Olha, eu sei que você ficou chateado porque a mamãe não permitiu que você fizesse isso. Eu entendo que você ficou magoado, que você ficou frustrado. Qual é o nome que você acha que a sua criança esteja sentindo naquela hora? Verbalize para ela. E vai ser um exercício muito bom até mesmo para você adulto, porque nós também temos um vocabulário emocional muito restrito. A criança, à medida que ela vai ouvindo isso no primeiro ano, que ela aprende as palavras, ela já consegue identificar esta palavra com esse sentimento. Se eu entendo o sentimento, eu consigo regular. Eu não consigo regular um sentimento que eu não identifico. Porque eu estou ansiosa. Se eu não identifico a causa da minha ansiedade, como eu vou regular a minha ansiedade? Como eu vou regular o meu medo, a minha angústia? Então, a regulação emocional, ela é importante e nós devemos pontuar para os nossos filhos. Ah, mas o meu filho já é adolescente. Ótimo! Pontue com ele aquilo que você acha que ele está sentindo naquele momento. A adolescência é uma fase em que eles não identificam sentimentos. A adolescência, tudo é muito, muito intenso. Se eu estou feliz, eu estou muito feliz. Se eu estou aborrecida, eu estou muito aborrecida. Mas o adolescente precisa entender que ele faz uma coisa que se chama a generalização do sentimento. Então, o nosso papel é mostrar para ele: você está tendo este sentimento por causa disto.
E isto foi o gatilho para este comportamento. Então, entendendo todo esse processo, nós conseguimos levar também para o nosso filho adolescente essa regulação emocional. Na adolescência, eles reeditam a sua infância. Então, tudo aquilo que eles vivenciaram na infância, que foi oposição, birra, isso vai voltar com força na adolescência. E é natural que o adolescente, ele esteja transgredindo em alguns momentos, em algumas regras, mas essa transgressão, ela tem um limite. E esse limite nós damos na infância. Mas nada impede que você não conseguiu fazer um trabalho adequado para a sua criança e hoje você percebe essa necessidade, ainda há tempo? Sim, ainda há tempo de trabalhar as funções executivas, a regulação emocional em qualquer uma das nossas idades, até mesmo nós adultos. Nós já mais velhos podemos sim aprender a nos regular, com certeza. Então, eu espero que vocês possam nos acompanhar durante essa semana. Como já disse, enviem as dúvidas de vocês. Também podem nos enviar sugestões de temas que vocês gostariam que estivéssemos falando. É muito rico essa troca de conhecimento, essa relação, mesmo à distância, mesmo, pela internet, mas isso, de uma certa forma, nos aproxima, nos torna mais conectados humanamente falando. Então aguardamos vocês, sigam as nossas postagens pelas redes sociais e lembre-se, sexta-feira às 9h estaremos no nosso canal no YouTube com a live tratando deste assunto. Aguardo vocês lá.